Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Juntos para continuarmos o estudo que começamos ontem, esta semana estamos com a missa, com a liturgia, estudando a primeira carta de Pedro e o Evangelho de Marcos, já que esse é o ano de São Marcos, né? E a liturgia esse ano inteiro vai dar mais ênfase ao Evangelho de Marcos. Então, antes da gente começar o vídeo, já pegue sua Bíblia, se faz lécio com a Bíblia na mão. Já falei isso ontem, né? Então você já vai lá, já separa no Novo Testamento, é quase no final da Bíblia aqui, ó. No Novo Testamento, olha aqui, bem no finalzinho. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Já deixa marcadinho. Aí depois você vai mais para o final ainda, vai até a carta de São Pedro, que é também já mais lá para o final da Bíblia. E você vai pegar o capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 10. Deixa marcadinho aí. Amém? Bom, enquanto você vai marcando aí na sua Bíblia, eu quero fazer um agradecimento aqui todo especial à minha coordenadora da capela, lá do acampamento. Ela deu um brinde para cada um de nós que estivemos na capela e eu tive a sorte de ganhar esse livro aqui, A Imitação de Cristo. Esse livro é o segundo livro mais vendido do mundo. O primeiro, você já sabe, é a Bíblia. E esse aqui é tão importante que ele é o segundo mais vendido. Depois da Bíblia já é esse aqui, A Imitação de Cristo. E eu recomendo. E o melhor, né? O presente veio lá da Livraria Sagrada Família. Se você não conhece, conheça. Então já vai entrar aqui para a minha coleção de livros das minhas meditações, A Imitação de Cristo. Vamos à primeira leitura, continuando a de ontem. Ontem São Pedro estava falando sobre a nossa salvação. E hoje ele vai continuar esse tema, mas falando de uma forma muito especial o quanto que nós somos privilegiados. Porque o que nós estamos vivendo, os antigos, os profetas, imagina o rei Davi, Moisés, todos sonharam com esse dia, mas não viram. Nós somos os alvos de todas aquelas profecias. Todas aquelas profecias se cumprem hoje nas nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo excelente, já após Cristo. Você vê que tudo que foi feito no Antigo Testamento, desde o Gênesis, né, Adão e Eva, Abraão, Davi, Moisés e os profetas, tudo isso foi uma preparação até a chegada de Cristo. Quando Cristo chega, quando ele nasce, a igreja chama isso de a plenitude dos tempos. Chegou a plenitude. E aí, de Jesus para cá, nós estamos vivendo essa plenitude dos tempos. Tudo que foi profetizado, nós estamos vivendo, nós estamos assistindo, nós estamos vendo. E Pedro vai falar muito disso aqui agora. Então vamos à leitura? Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 16. E o que a igreja realça na liturgia de hoje é esta frase: eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Por isso, sede sóbrios e tende perfeita esperança. Caríssimos, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo, que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Olha só, tudo estava profetizado no Antigo Testamento, o que Jesus iria passar. Seu sofrimento, sua paixão, morte, ressurreição e glorificação. Eram profecias, eram coisas que ainda estariam por acontecer. Então, tudo que eles profetizaram, hoje nós estamos vivendo. Então, eles estavam profetizando a respeito da graça que estava destinada a nós. Olha que privilégio. E aí, Jesus chega a dizer: muitos profetas desejaram ver o que vós vedes e não viram. Ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Nós temos essa graça, irmãos. Continuando aqui na leitura, versículo 12. Foi-lhes revelado que, não para si mesmos, mas para vós estavam ministrando essas coisas,
que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. E essas revelações estão sendo entregues a nós de mão beijada, irmãos. Eu fico pensando às vezes o privilégio que é uma Bíblia na nossa casa. Porque antigamente, para se ter acesso à palavra de Deus, tinha que se ter uma biblioteca gigantesca. A Bíblia era escrita em pergaminhos de couro, era guardada em vasos de barro. Era uma coisa gigantesca, enorme. E além do que, estava numa língua estranha. No tempo de São Jerônimo, por exemplo, para se estudar a Bíblia, você tinha que estudar grego, hebraico. E ele pegou e traduziu para o latim, porque era a língua falada no Império Romano. E aí, posteriormente, o Concílio Vaticano II resolveu que as leituras na Sagrada Liturgia também deveriam ser na língua de cada país. Então, o que São Jerônimo fez foi a mesma coisa. Ele traduziu a Bíblia para a língua que era falada ali, entre eles, no Império Romano. Ele que é contemporâneo de Santo Agostinho. Então, ele achou por bem que a Bíblia estivesse na língua do povo, que na época era o latim. E aí, o Concílio Vaticano II fez o mesmo. Hoje a missa é rezada na língua de cada país. Isso aconteceu recentemente aqui, Concílio Vaticano II em 1965, por aí, 60, 65. Até que demorou, para que a igreja tomasse essa decisão de que a liturgia fosse toda celebrada na língua de cada país. É claro que hoje nós não queremos jogar fora o tesouro que é termos partes da missa, da liturgia e muitos livros nossos em latim. O latim hoje ele é preservado pela igreja. É uma riqueza da nossa igreja. Se você ouvir um pouco desse fundo, que é um canto gregoriano, muitos desses cantos são em latim. Esse agora, que você está ouvindo, é Kyrie eleison. Não é latim, Isso aí é grego, Kyrie eleison. Mas é uma tradição da nossa igreja. Mantemos o latim, nossa tradição, mas a liturgia é celebrada na língua de cada país. Para nós termos acesso a essa palavra. Hoje você tem uma biblioteca inteira na sua mão e basta abrir e Deus fala com você. Que maravilha, irmãos. Vamos continuar aqui. Versículo 13. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. É novo tempo, é vida nova. Antes, como é santo aquele que vos chamou, Deus, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está na Escritura, sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E esse é um convite que o próprio Jesus nos faz. Sede santos, como o vosso Pai é santo. E o que nós procuramos quando abrimos a palavra é esse caminho de santidade. Que o Senhor possa nos conceder esse caminho de santidade para desapegarmos das coisas do mundo e nos apegarmos às coisas do céu. Amém. Vamos ao Salmo responsorial de hoje. Salmo 97 e 98. E o refrão é: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, que é o Evangelho. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Amém. Vamos agora à aclamação ao Evangelho. Não é a leitura do Evangelho, é a aclamação. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois revelaste os mistérios do reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje, a igreja, no Evangelho,
realça esse versículo. Receberá 100 vezes mais agora durante esta vida com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Marcos 10, 28 a 31. Começou Pedro a dizer a Jesus. Eu quero chamar a atenção de uma coisa que ontem nós lemos, hoje é continuação. Ontem nós lemos Jesus dizendo como que é difícil para quem é apegado a bens materiais entrar no reino dos céus. Como é difícil para os ricos se desfazerem dos bens para entrar para o reino dos céus. Lembra daquele jovem rico que foi embora triste? Isso foi a leitura de ontem, nós vamos continuar aqui agora. Então, quando Jesus colocou isso, os apóstolos pensaram, nossa, então quem poderá se salvar? E Jesus disse, olha, aos homens isso é impossível, mas não a Deus, porque a Deus nada é impossível. Aí diante dessa perplexidade que os ricos que não conseguem se desapegar dos bens não entrarão no reino dos céus ou terão muita dificuldade para entrar no reino dos céus, Pedro dá uma desperta. Olha o que ele falou aqui. Começou Pedro a dizer a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Como quem diz, então nós estamos com tudo, né, Senhor? Nós deixamos tudo e te seguimos. E respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Às vezes a gente esquece desse detalhe, né? Com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Bem o que o jovem tinha pedido a Jesus. A vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, eu levei muito tempo para entender essa frase. Muitos que são os últimos serão os primeiros serão os últimos. Na verdade, é aqueles que neste mundo têm muitos privilégios, são considerados os primeiros. Lá no reino dos céus poderão ficar por últimos. E muitos dos que agora são humilhados, são perseguidos, são torturados, judiados, lá no céu brilharão como o sol. Lá serão os primeiros. Então, é uma palavra de esperança que Jesus dá a nós, que deixamos de muitas coisas, renunciamos muita coisa por causa do Evangelho. E é necessário fazer renúncias, porque não é fácil ser de Deus no mundo que é contra Deus. Não é fácil ser perseguido no mundo que aplaude aqueles que fazem coisas erradas. Então, nós temos que ter em mente que o seguinte, já que eu vou seguir a Deus e vou fazer a vontade de Deus, eu serei criticado, eu serei perseguido, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de mim, assim fizeram com Jesus, e o servo não é maior do que o Senhor. Mas quando acontece a humilhação, quando acontece a perseguição, a dor, a gente sente vontade de desistir. Essa vontade vem. E é nessa hora que nós temos que lembrar de que nós receberemos 100 vezes mais ainda nesse mundo e no mundo futuro a vida eterna. Então nesse momento é para se alegrar. Como Jesus, disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos humilharem, perseguindo, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Munidos dessa esperança de céu e de vida eterna, vamos agradecer a Deus porque Ele nos chamou um dia para conhecer a Sua palavra, para meditarmos aqui todos os dias. Você que abre esse vídeo, você está abrindo uma janela para o céu. Nossos primeiros pregadores na renovação carismática, eles diziam assim, para a gente não ficar assistindo televisão, porque a televisão era uma janela para o inferno. Sabe que é, de certo modo, uma verdade, né? À exceção das TVs que evangelizam, como a Canção Nova, a Aparecida, a Rede Vida, Pai Eterno, né? Então, fora isso, é melhor você abrir uma janela para o céu. Então,
Abra uma janela para o céu, abra a Bíblia, abra a palavra. E aí, essa palavra, que é o próprio Jesus, vai falar ao nosso coração dessa certeza de céu. Amém? Amém. Irmãos, amanhã nós vamos continuar. Como eu disse, você deixa marcado aí esse mesmo capítulo do Evangelho que vai ter continuidade e essa mesma passagem da primeira carta de São Pedro. Já deixa marcado que quando abrir o vídeo amanhã, você já vai estar com as passagens abertas aí. Amém? Espero que tenha sido de bom proveito para você. Se você puder nos ajudar, eu preciso. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece e que gostam da palavra de Deus. Dá um curtir, inscreva-se no nosso canal e o que mais? Compartilhe, inscreva no canal, curtir, né? E curta o nosso canal. E o resto Deus faz. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.